dedica a apoiar grandes empresas na sua jornada de inovação, por meio da estruturação da sua estratégia de inovação, por meio da execução de iniciativas de inovação aberta, de intraempreendedorismo e da criação de novos negócios. Nesses últimos 17 anos, a gente atendeu 20 das que são consideradas as empresas mais inovadoras do Brasil. Bom, feita essa introdução, qual que é a nossa jornada aqui para esse momento hoje? Nós pensamos em fazer uma rápida introdução sobre Corporate Venture Capital, conversar um pouco sobre os modelos possíveis e os fatores críticos de sucesso. Nós dividimos a aula em 3 sprints, 3 momentos onde a gente vai compartilhar um conteúdo e a gente vai conversar, compartilhar um conteúdo e a gente vai conversar. Aqueles que preferirem podem usar o chat para compartilhar dúvidas e considerações e, obviamente, aqueles que se sentirem à vontade, é só levantar a mão e entrar no debate. Nós vamos buscar organizar apenas esse debate nesses 3 momentos para poder equilibrar aqui o conteúdo com a troca de experiências. Então, o primeiro ponto é a gente conversar um pouquinho sobre qual é o papel do CVC na inovação corporativa. E para a gente capturar o entendimento de vocês em relação ao tema, seria muito legal se vocês pudessem responder ao link que vai ser compartilhado no chat, ou mesmo apontando a câmera aqui, nos dá visibilidade qual é o estágio de vocês em relação a esse tema. Se vocês trabalham em empresas que têm um Corporate Venture Capital, seja ele fazendo investimento direto, por meio de um fundo, como limited partner de um fundo de venture capital, ou seja, modelos que a gente vai explorar na sequência. Se vocês estão criando nesse momento um CVC, se vocês têm a ambição de estruturar um veículo desse tipo, com esse propósito, ou se vocês sequer pensam nesse momento em algo desse tipo e estão mais buscando, obviamente, conhecimento e troca para que a gente possa evoluir nessa discussão. Então, esse é o convite que eu queria fazer a vocês e assim a gente pode dar sequência aqui na nossa jornada, né, Matheus? Exato, Max. Muito obrigado. Então, enquanto o pessoal vai respondendo, daqui a pouco a gente vai ter um momento para olhar para suas respostas e trocar um pouco. Vamos começar aqui com uma conceituação, né? Então, o que é Corporate Venture Capital? Então, a definição aqui que o CVC é um investimento de participação minoritária feito por uma empresa estabelecida em uma startup. Então, diferentemente do M&A, que tem participação majoritária, ele é uma participação minoritária, isso traz uma série de características diferentes e possibilidades estratégicas diferentes para esse veículo de inovação. Aí, na sequência, a gente vai falar um pouco sobre as 4 ondas do CVC até aqui. E aí é importante começar dizendo que, historicamente, o Corporate Venture Capital ele teve ciclos, ele teve grandes ciclos, grandes ondas. Então, começando lá na década de 60 até meio da década de 70, né, tivemos uma primeira grande onda em que empresas de grande porte, conglomerados, buscavam principalmente diversificação. Era um momento em que se tinha bastante abundância de caixa e se estava vendo o sucesso do venture capital. Aí a gente viu aí aproximadamente 1/4 das empresas da Fortune 500, diversos setores experimentando com o CVC. A gente viu investimentos em ventures internas e externas, mais ou menos meio a meio aí em proporção. E essa onda acabou com o colapso do mercado de IPO, o choque do petróleo, acabou esse caixa em excesso que as empresas tinham e os programas de CVC mostraram, alguns deles, né, algumas fricções internas e
a performance acabou não sendo tudo aquilo que algumas empresas esperavam, alguns foram descontinuados. Na sequência, na segunda onda, né, a gente teve aí, no início da década de 80, principalmente, algumas mudanças de legislação e algumas oportunidades de crescimento rápido baseadas em tecnologia, com um mercado mais favorável, levando a entrada de empresas de diversos setores também, neste modo de atuação, né, do Corporate Venture Capital, e com o crash ali, do final da década de 80, início de 90, acabou e essa segunda onda também tirou bastante gente do mercado, né? Uma terceira onda, a gente teve aí entre 90 e 2000 uma explosão tecnológica, o advento da internet, né, e um crescimento muito grande de venture capital. A gente viu a entrada de vários players também, tech, mídia, pharma, nesses investimentos em corporate venture capital. Essa onda já teve um volume de investimentos muito maior do que as outras duas, né, e acabou de novo numa crise econômica. E depois uma quarta onda veio, a onda que e aí até tem um debate, né, se já existiram uma quinta onda, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, mas o grande ponto dessa quarta onda é que as corporações já estão cada vez mais enxergando o Corporate Venture Capital, né, o CVC, como uma parte fundamental constituinte da sua estratégia de inovação, inclusive aqui no Brasil. Então, na sequência, a gente vai ver um pouco de dados de investimento no Brasil, né, de venture capital e de corporate venture capital. Esses dados aqui são até até 2021, né, 2022, perdão, e a gente vê que o investimento total em venture capital é grande, né, em bilhões de dólares aqui no Brasil. Teve um pico ali, um outlier em 2021, e o percentual que o corporate venture capital representa desses investimentos vem crescendo com consistência. Então, o Brasil está quase atingindo ali, em termos percentuais, né, o patamar de países mais desenvolvidos em relação a quanto que as empresas estão investindo em CVCs. Na sequência, a gente vai ver um pouquinho dos números de unidades de CVC no Brasil. Esse dado é de 2021, aqui um dado da ABEM, em que se tinha 74 estruturas de CVC no Brasil, em diferentes setores aqui. A gente, dados mais recentes, a gente está na casa dos mais de 80 já, né? E a gente está vendo cada vez mais empresas no nosso dia a dia que estão conversando com a gente sobre CVC. Tem diversas áreas aí de mercado que estão buscando se inteirar mais desse tema, e imagino que aqui vários setores, várias empresas devem estar representadas com essa pulga atrás da orelha. Pô, como será que eu incorporo isso na minha estratégia de inovação corporativa? E a gente vê que aqui na Inoção a gente trabalha bastante, né, com esse frame aqui, com esses modelos de inovação possíveis, e aí considerando que a gente pode inovar mais perto do nosso core, a gente pode inovar nas adjacências, a gente pode inovar em new business, ou no transformacional. A gente tem diversos modelos possíveis de executar a inovação, né? Desde o intraempreendedorismo, que a gente viu aqui nas masterclass também, inovação aberta através de programas de desafios. Enfim, não vou citar todos os modelos aqui, eu queria só chamar atenção para o superior esquerdo aqui do slide, que lá em cima a gente vê o Corporate Venture Capital, né? É uma atividade de investimento externo, com um volume de investimento substancial. É mais caro fazer CVC do que rodar a maioria dos outros veículos, e isso daí também se reflete, né, numa visão de risco e retorno que as empresas trazem quando olham este veículo, tá? A gente, olhando aqui na sequência também, né, a gente tem aqui o famoso core adjacente transformacional, né, o H1, H2, H3. A gente vai falar um pouco aqui hoje sobre empresas que atuam no CVC e como que o CVC contribui para o H1, para o H2 e para o H3 nas diferentes corporações, tá? Na sequência aqui, a gente vai ver alguns dados sobre percentual investido, né? Ou seja, dos CVCs que existem. Se puder passar, por favor, Max. Dos CVCs que existem, né, a gente vê que sim, existe um foco maior das unidades de investimento no horizonte 2 e 3, no adjacente e no transformacional, tá? Mas o foco maior não significa um foco exclusivo. A gente vê várias empresas investindo aqui com o foco total ou esporádico no core. Então, são
né, startups que são puxadas para ajudar também no famoso ganho estratégico com eficiência operacional, e a gente vê também investimentos, aí sim com peso maior nas adjacências e em novas oportunidades, né, novos mercados. As empresas também têm bastante peso nesse H2 e H3 proporcionalmente para esse veículo. E claro, aí a gente considerando, né, pessoal, como a gente comentou, que existem muitas maneiras de inovar. O CVC é uma delas, e o CVC é uma maneira que vem ganhando peso, vem ganhando importância. E uma das coisas que a gente vai discutir aqui bastante hoje é justamente o papel dele nessa estratégia. Pensando em formatos de inovação aberta com startups, a gente trata 6 principais maneiras aqui que variam em intensidade do engajamento, ou seja, quanto que eu tenho que botar de esforço e recursos, versus quão madura a gente quer a startup nestes modelos, né? Então, a gente vê o engajamento do CVC lá em cima, né? Ela é uma atividade que exige, sim, um alto engajamento. A gente busca Geralmente as corporações estão buscando startups mais maduras ou startups com modelos de negócio bem sólidos aqui que podem de fato contribuir com a nossa operação. É diferente fazer um programa de inovação aberta para resolução de desafios e fazer um CVC. A gente vai explorar um pouco aqui essas diferenças e a gente no próximo slide tem alguns objetivos estratégicos que a gente pode cumprir com esses diferentes veículos, né? Então a gente vê aqui que, por exemplo, né, poxa, nós estamos buscando aumentar a reputação da empresa no ecossistema, trabalhar a cultura de maneira mais forte. Daqui a pouco não é o CVC aqui o veículo mais apropriado para isso, né? A gente busca assim esse veículo para explorar novos negócios, para conseguir acelerar a entrada em novos mercados e para nos colocar em contato com o que tem de mais atual, de mais recente em termos de tecnologia nos nossos mercados e até ter um olhinho ali nas coisas que eventualmente podem nos ameaçar, tá? Então, é, essa retomada breve conceitual aqui, a gente falou de bastante coisa em pouco tempo, é para trazer uma grande mensagem aqui que o CVC é um veículo de inovação corporativa de longo prazo. Ele tem que estar a serviço da estratégia, e essa estratégia ela é nos diferentes horizontes estruturada, e o CVC tem um papel muito importante, especialmente lá para os horizontes H2 e H3. Aí, pessoal, vou aproveitar aqui para compartilhar brevemente com vocês os resultados aqui das respostas de vocês para esse nosso primeiro Mentimeter, né? Então a gente vê aqui, vamos lá, a maior parte sequer está pensando em ter um CVC aqui com 63% e uma soma aí de 38% ou está criando ou gostaria de criar, né? Acho que a gente vê e aí, Max, aqui não sei se essa é a tua experiência também no dia a dia, mas dos clientes que a gente conversa, quem a gente interage, é uma proporção parecida, né, com as empresas que realmente buscam essa atividade, né? Legal, Matheus. Penso que, quem sabe, pessoal, a gente pudesse conversar um pouquinho assim sobre se tem algum aqui cliente ou presente que queira compartilhar um pouquinho do qual é o momento que está vivendo nesse tema do CVC, se tem alguma expectativa assim de, de assunto que a gente pudesse abordar com maior detalhe, assim a gente conseguiria aí também se tem alguma experiência que pode ser legal aqui de compartilhar com os presentes, por favor, fica à vontade, levanta a mão ou nem levanta a mão, né, Gustavo? Já, já se apresenta e conta o que está fazendo, o que não está fazendo, o que tu conta para a gente aí, Gustavo? O Gustavo está aqui da minha frente aqui, tô te vendo aqui, Gustavo, tudo bem? Tudo bom, Max? Eu fiquei Tá. esperando porque eu não sabia se tinha mais de um Gustavo aqui, então. Exatamente, exatamente. Mas como tu estava na minha frente aqui, Gustavo, eu tomei a liberdade de te puxar aqui. Nos conta um pouquinho qual é o momento Claro, claro. do Sicredi nesse tema, e assim a gente vai aquecendo e fazendo com que todo mundo se sinta à vontade aqui para essa conversa, que é a ideia que ela seja bem informal. Legal, legal.
Bom, vou tentar resumir aqui um pouco da trajetória, né? Mas, Se quiser te apresentar aí para a turma. claro, claro. Eu sou Gustavo Porto, estou aqui na área de inovação do Sicredi, olhando mais para, hoje em dia, olhando mais para novos negócios. Mas junto com o Dago, com o Max aqui, né? A gente lá em 2019, a InnoScience ajudou o Sicredi a construir uma estratégia de inovação. Lá já tinha uma recomendação, né, da gente estruturar um fundo, mas tinham muitas outras recomendações ali para a gente trabalhar também. Tá? Então, a gente seguiu com a liderança do Dago ali no início, na estruturação da área de inovação. Trabalhamos ali para montar um lab de inovação, estruturar, acelerar os nossos programas de Open Innovation, né? A gente montou um lab de inovação, aumentou o time, garantiu orçamento, colocou a inovação no mapa da empresa, né? Então, tinha muitas coisas para fazer. Tudo isso foi implementado, deu certo, né? A gente está colhendo já vários frutos, bons frutos aí desse trabalho que iniciou com a InnoScience. E agora a gente cheguei no último item da lista lá de estruturação que tinha, que era a estruturação do CVC. Então a gente está agora se preparando para fazer as discussões aqui com as cooperativas, né, estamos fechando as teses, tá? Então a gente está olhando tanto para CVC quanto para M&A, tá? Daí posicionando M&A para resolver os nossos dores de curto prazo e CVC para o longo prazo, né? Então estamos aí nesse momento assim de definição das teses e preparando para as discussões, né? O nosso modelo de governança exige um caminho um pouco mais longo que o normal, mas está sendo uma jornada super interessante. Que legal o teu depoimento, Gustavo, porque mostra a jornada, a necessidade de amadurecimento para essa discussão do CVC, para alguns dos principais pensadores globais desse tema. Esse tema não é um tema de gestão, é um tema de controlador, porque é um tema de comprometimento, como o Matheus falou, de autocomprometimento e um movimento de longo prazo, que por vezes perpassa até mais de uma gestão, dependendo da natureza dos negócios, e que fala muito com a temática da governança, que tu acabaste de destacar, né? Obrigado por ter aceitado a minha provocação agora aqui ao vivo, sem combinação, e queria de novo convidar, né, Matheus, a turma que se sentir confortável aqui, ou manda no chat, ou se apresenta. Enquanto isso, nós vamos dar sequência aqui para um segundo sprint, né, Matheus, que vai compartilhar um pouquinho a segunda reflexão, né, que não é essa introdução do CVC como um veículo de longo prazo. Vocês estão vendo a tela, Matheus? Sim, tá certinho. Legal. Bom, então vamos agora falar dos modelos de execução, né? Tem um framework do Chesbrough, me parece muito interessante, que ele relaciona não só o objetivo, que é uma discussão bastante frequente da temática do CVC, se ele tem um driver mais focado em ganhos estratégicos, financeiro ou até híbrido, mas também se a conexão dessas potenciais investidas ela vai ser maior ou menor com as capacidades operacionais. E, por exemplo, o Mercado Livre fez um investimento na Warren lá atrás para explorar novos negócios, enquanto que a Hypera Ventures, que é uma estrutura da Hypera, fez um investimento na Simple Organic, que é uma startup de cosméticos que complementava o seu portfólio, assim como a EDP fez um investimento mais focado em avançar a estratégia de negócio atual. É interessante esse referencial porque ele permite compreender os diferentes objetivos, mas também os diferentes alinhamentos possíveis com as investidas, o que faz com que aquelas que nós tenhamos uma expectativa de ter um alinhamento mais estreito, que elas precisem normalmente de maior colaboração com as nossas unidades de negócio.
ao passo que aquelas que nós entendemos que precisam de menor integração, as estruturas de CVC vão ter maior autonomia e a nave-mãe vai precisar de menor interface com essas estruturas. Uma outra leitura bastante frequente é a questão, não só a questão estratégica, mas a questão do veículo legal e da governança. A governança ela pode ser dividida em diferentes temas, e um tema está relacionado ao investimento, a ser direto ou indireto, a ser um investimento direto do próprio balanço, a criação de uma empresa de participações, a constituição de um fundo ou um aporte como cotista, chamado no ecossistema de investimento de Limited Partner, ou LP, num fundo, por exemplo, como o fundo que a Slat Ventures tem no chamado Slat Next, lá no Vale do Silício. Algumas empresas fazem mais de um desses movimentos, e as pesquisas mais recentes sobre o tema, elas sinalizam uma correlação entre aqueles que têm fundo próprio, tendem a ter uma governança mais autônoma da empresa-mãe, explorar horizontes mais distantes, com um enfoque relevante de ganho financeiro, enquanto que e por consequência toda a mecânica de aprovação ela tende a ser mais autônoma, enquanto que aquelas que fazem os investimentos diretos tendem a ter uma governança mais próxima da empresa-mãe, com maior participação da empresa-mãe na tomada de decisão, e tendem a explorar oportunidades que são mais relacionadas ao horizonte 1 e 2, majoritariamente é o que mostram as últimas pesquisas sobre o tema. Então, tendo falado sobre os objetivos e sobre o veículo, nós podemos falar um pouquinho sobre como é que é a mecânica de alocação de capital, que também fala com essa temática da governança. Então, uma pesquisa recente do professor Ilya Strebulaev, de Stanford, ele mostrou que uma parcela das empresas, a unidade de CVC opera sem orçamento pré-aprovado e negocia cada investimento como um deal em separado. Há, por outro lado, aquelas, no outro extremo, que operam como uma estrutura separada, uma entidade legal separada, e a relação da corporação ela é quase como um limited partner tradicional, é quase como um cotista. E no meio desse contínuo, a gente tem aquelas que fazem um compromisso de longo prazo, separam o capital, anunciam ou alocam, o que também há uma diferença para a unidade de CVC com um prazo de mais de um ano, ou seja, com uma perspectiva de pelo menos de médio prazo. E nós temos aquelas que têm um compromisso de curto prazo e que reavaliam o orçamento para a unidade de CVC anualmente. Novamente, há uma correlação entre essas escolhas e o modelo e o objetivo e a proximidade com o negócio existente que a unidade de CVC tem. Vamos pegar um cliente nosso, que é a SLC Agrícola, que nós temos orgulho de contar e que tem dados públicos na área de relacionamento com investidores e na área do horizonte SLC. A SLC Agrícola é os principais produtores de commodities mundiais, planta 670 mil hectares, num negócio que aparentemente não se adequa naquela visão do negócio tech, e que usa a tecnologia para ter eficiência no negócio existente. A SLC Agrícola tem uma estratégia de inovação compartilhada com o Conselho, alinhada com a alta gestão, obviamente, que vê a inovação tanto como um veículo para eficiência no negócio existente, mas também para explorar potenciais oportunidades de renovação do negócio futuro. Ou seja, tem um foco na eficiência, mas tem algum espaço para explorar.
pois a companhia desenhou um modelo de inovação, falando com a discussão dos veículos, que tem diferentes estruturas, algumas delas que remontam aos anos 90, das áreas de pesquisa agronômica, uma estrutura dedicada a desenvolvimento de software sob medida para a própria empresa, dado a indisponibilidade de soluções para as necessidades da empresa, uma estrutura de inteligência agrícola nas fazendas e duas estruturas que poderiam ser convencionadas, assim como a nossa visão original de inovação, ainda que as outras tenham um papel de inovação bem objetivo. Primeiro, aquelas que estão muito focadas em horizonte 1, que é eficiência do negócio existente. Então, tem um programa de relacionamento com startups, tem um programa de intraempreendedorismo, mas para cumprir o segundo eixo da estratégia, que não é gerar eficiência no negócio atual, é explorar as novas possibilidades, a companhia estruturou a SLC Ventures para fazer venture building e fazer corporate venture capital. Esse comprometimento ele gerou 3 aportes na Egro, na Sensix e na Pink Farms. Uma startup é um SaaS de gestão de fazenda, a outra é uma solução de inteligência para a produtividade da lavoura, e a Pink Farms produz hortaliças em fazendas verticais. A companhia tem lá uma governança estabelecida, tem um líder de inovação, tem um comitê de inovação, tem um comitê de investimento para os deals, né? Tem pessoas responsáveis por cada um desses horizontes. O Carlos Aranha é quem lidera esse eixo da SLC Ventures, e que reporta para o Frederico, que é o head de estratégia e inovação, que reporta para o CEO, obviamente que tem um relacionamento muito forte com aqueles outros veículos que eu mencionei e com as áreas de negócio. Então, o que a gente queria compartilhar nesse segundo sprint aqui, né? Não há uma única forma de fazer corporate venture capital. Há, nesse momento no Brasil, um hype do CVC, eu diria que parece que todo líder de inovação gostaria de botar no currículo que estruturou um CVC. Por mais que a taxa de sobrevivência desse veículo seja baixa, especialmente quando ele explora novos negócios. A taxa de sobrevivência de quem faz core no CVC é 2 vezes superior a quem só faz horizontes mais distantes. E por mais que todo mundo queira e tenha essa ambição aparente hoje de estruturar um CVC, é preciso, primeiro, entender a natureza do movimento, que o Matheus destacou, e saber que não tem uma única forma de fazer. Não, CVC é FIP separado, estrutura autônoma, governança apartada. Não, essa não é uma verdade. Essa não é uma verdade e ela precisa ser contextualizada. Eu tentei estabelecer quando ela faz sentido e quando ela faz menos sentido. Seria muito legal, pessoal, a gente seguir batendo esse papo aqui. Queria fazer, né, Matheus, essa provocação aqui para aqueles que queiram contar um pouquinho de alguma experiência, ou mesmo de explorar, de perguntar, de refletir sobre esse tema juntos aqui. Né? Qual é que é o modelo de CVC que vocês estão operando, ou se estão avaliando, que tipo de práticas observou que pode fazer sentido, o que entende que são potenciais desafios, antes da gente entrar numa parte que a gente vai compartilhar aqui, o que a gente chamou de fatores críticos de sucesso, e aí poder bater novamente um papo. Eu vou parar de projetar aqui, Matheus. Vocês têm algum ponto que tu queira adicionar, ou se os nossos convidados aqui querem explorar algum tema. O que tu quer explorar, Carol? Eu vou só puxando as pessoas que eu conheço aqui, que daí eles não ficam bravos comigo. Carol, sou eu? É, tu. Por que eu fui abrir minha câmera, gente? Por quê? Olha, eu tô aqui mais para... Acho que talvez para o final eu possa ter mais perguntas, Max. Eu tô mais, assim, absorvendo por enquanto. Mas estou gostando muito. Obrigada pela oportunidade, viu? Eu compartilhei até ali o caso da Dexco, né?
como um dos modelos. A Carol é da Dexco. A Dexco tem uma estrutura que é um fundo dedicado, e é um dos modelos que faz sentido em determinados contextos. Você perguntando aí, Max, né, o que quero explorar, quando você falou isso, né, nem sempre vai ser o FIP apartado com governança própria, né, se a gente puder ver alguns outros modelos, sabe, de repente sem citar outro que funciona por conta de tal estratégia, acho que pode ser interessante também. Legal. O caso da SLC Agrícola, eu não sei, o Aranha estava convidado, se ele tiver, vamos ver se ele se apresenta. Ele é um caso que a empresa constituiu uma empresa de participações, tá, Carol? Mas ele não é um FIP. Ele tem maior integração com o negócio existente e maior vinculação com o negócio existente e, por consequência, uma governança com menor autonomia. O trade-off autonomia e colaboração, ele me parece que é importante de ser refletido. Quando a gente quer muita autonomia e muita separação, a tendência é que isso se aplique muito bem para a exploração de novos negócios que dependem menos da alavancagem e da colaboração do core, no pós-deal, no momento que a turma chama de BizDev, Value Creation, ou sinergia, ou mesmo gestão do portfólio. Isso está muito de acordo com as evidências históricas, né, Max? A gente observa, né, nos artigos e nas revisões acadêmicas, justamente que quando tu tem esse nível correto de autonomia, e esse nível correto não é uma resposta mágica, depende muito da realidade da empresa e dos objetivos, tu vai ver unidades de CVC que perduram ao longo do tempo e que têm um sucesso incrível, tanto focados no core, tanto mais focados por H3. Isso é frequentemente apontado como quando dá errado, um dos fatores principais de por que deu errado, né? E é importante marcar essa diferença. O CVC não é um VC, né, que é um fundo ali com um período de 8, 10 anos, que pode já ter a grana para fazer, basicamente, sendo um pouco simplista aqui, né, para fazer o que quiser com aquele dinheiro. E às vezes, se existem forças internas à empresa que resistem a iniciativas e entregas de valor que vem do CVC, isso vai matar, né, a unidade. Então, essa costura tem que realmente estar muito bem feita com a estratégia e com as pessoas, né? Acho que ali, quando o Max mostrou a estrutura de governança da SLC, ficou muito claro ali o como que foi desenhado e é importante que a empresa faça o seu desenho com a sua realidade. Ali, o Gustavo também comentou, né, no Sicredi, e como eles têm a própria realidade, estão adaptando para isso. Não existe uma fórmula mágica única para todos, né? O Bruno, nosso amigo da Inventa, que nos prestigia aqui, eu acompanhei uma participação do Bruno no INSPER na semana passada, onde ele explorou muito essa questão da conexão com a estratégia, mas ele fez uma pergunta aqui que tem sido objeto de reflexão ao longo dessa trajetória do CVC, que é o mecanismo de compensação e incentivo para CV Unit, ou seja, para a estrutura de Corporate Venture Capital. E esse é, sem dúvida nenhuma, um dos eixos da governança mais relevantes, né? A governança tem um eixo que é a escolha do modelo direto, indireto, tem um segundo eixo que é a questão do grau de autonomia em relação ao core, e um terceiro tema de reflexão e de pesquisa científica sobre a questão, que é a compensação. Então, eu vou compartilhar 2 achados recentes sobre o tema. Tá? Um é descrição da realidade. A maior parte daqueles que aportam do balanço usam mecanismos de incentivo similares ao da empresa-mãe. Ok? Por quê? Porque eles estão dentro da empresa-mãe, porque a estrutura é uma estrutura da empresa-mãe.
ao passo que aqueles que aportam de uma estrutura independente tendem a explorar mecanismos de incentivo, no mínimo vinculados com algum desempenho. Tá? Então, acho que esse é um parâmetro interessante. O uso do mecanismo de incentivo similar ao VC, que é taxa de administração mais taxa de performance, carry, ele é utilizado mesmo nas estruturas independentes em menor frequência. E uma pesquisa que eu encontrei sobre esse tema e que recentemente me dei o trabalho de ler, não identificou melhoria da performance entre aqueles que tinham equity-based compensation daqueles que não tinham. É definitiva a pesquisa? Não é definitiva, é um indicativo. Precisa entender a amostra e refletir sobre o tema. Mas, nesse momento, a gente tem, sim, no mercado essa reflexão. Há uma vontade não só para potencializar o negócio do CVC, mas por um outro tema que eu sei que é foco de reflexão daqueles que estão atuando no tema, que é para reter essa turma. Como é que eu retenho um bom profissional para liderar ao longo de 7 anos uma estrutura de CVC, competindo com o mercado de VC aquecido, que não é o momento atual, obviamente. Esses são alguns dos desafios. Bom, então a gente cobriu, né, Matheus, uma introdução que é tentar posicionar o CVC como um veículo de inovação de longo prazo. Depois a gente tentou desconstruir a ideia de que só tem um modelo e qual modelo parece ter melhores resultados. E aí a gente vai aqui compartilhar o que a gente chamou de fatores críticos de sucesso, são 6, e aí a gente vai abrir novamente aqui para conversar. O primeiro ponto é definir uma tese de investimento que conecte o papel do CVC com a estratégia do negócio. Esse é o framework que nós usamos, que é o porquê, onde, quem e como. Então, o CVC ele pode ser um movimento de ataque, de crescimento, oportunidade, mercado. Esse tem sido um objetivo, mas ele também pode ser isso que o Matheus chamou assim, de um radar de tendências e tecnologia. Ele pode estar mais focado em explorar novos horizontes ou de extrair, né, complementando o negócio atual. Ele pode ter uma orientação mais para o financeiro ou mais para o estratégico. Tem uma frase que ficou famosa que diz que não há nada menos estratégico do que perder dinheiro. Mas é importante ter essa discussão do porquê antes de fazer a discussão. Vai ser um FIP? A governança é apartada? Mas tem que ter 4 pessoas no comitê de investimento e não pode ter o cara do não sei quem. Legal, vamos fazer essa discussão, mas vamos primeiro fazer a discussão do porquê. A partir disso, a gente pode fazer a discussão do onde. A gente pode, né, definir território, a gente pode escolher grau de maturidade, a gente pode discutir tamanho de cheque, a gente pode discutir uma série de questões. Área geográfica das startups. Para aí, sim, a gente discutir como é que vai ser a governança, qual é o grau de conexão, se a gente vai aportar direto, indireto, se a gente vai fazer sozinho, se a gente vai fazer acompanhado, que tipo de ativo a gente vai botar para alavancar essa startup, o que eu quero capturar dela em termos de troca de conhecimento, de entendimento do meu cenário competitivo e futuro, como é que vai ser a operação dessa estrutura. Então, na nossa experiência, a lógica é do porquê para o como e não do como para o porquê. Vamos pegar alguns exemplos aqui que a gente... Max, posso um rápido claro, complemento? Por favor.
tem o lado de o que a gente captura dela e tem o lado de o que a gente entrega de único para ela, que nos diferencia como investidor potencial versus um VC, né? E aí, ali no Who e no How, a gente está tratando quem trata as sinergias e como se dá esse smart money. E é realmente fundamental tu ter esse desenho para tu, de fato, até criar a reputação certa no mercado, né? E aí, quis fazer esse complemento aqui porque parece importante, inclusive, tendo conversas aqui até com empreendedores que já foram investidos por CVCs, e essa parte é famoso fácil de falar, difícil de fazer, né? E tem que ter uma estrutura muito boa para fazer. Então, desculpa interromper aí, mas queria fazer esse Esse complemento. ponto fundamental, né, Matheus? Prometer acesso ao canal de distribuição, prometer acesso a conhecimento especializado, prometer know-how regulatório, precisa estar acompanhado de uma organização interna compatível do mandato e, eventualmente, até de incentivos cruzados para com as lideranças das unidades de negócio no apoio dessas iniciativas, como contou para a gente num fórum recente o CEO da Oxidia, que é uma estrutura da Braskem, como política de fomento do apoio das áreas de negócio às investidas. Ou seja, nós podemos ter um caso muito focado em exploration, né? em ir além do negócio existente, para ampliar portfólio de serviço digital, com objetivo estratégico, definindo territórios em saúde, educação e serviços financeiros, focando em startup série A, para fazer aportes de 15 milhões, de um fundo de 150, 50 para aporte e 50 para follow-on, ou seja, para as rodadas de acompanhamento. Nesse caso, então, mais focado numa entidade independente, reportando para um VP de inovação e um time dedicado de value creation, exatamente para entregar o acesso à base de cliente e o go-to-market, que são os ativos, né, prometidos. E aqui, 100% fazendo investimento direto por meio de um FIP, de um fundo de investimento em participação. Mas vamos ver um outro caso, né? Um caso onde o foco está em aprender sobre o tema, para montar um radar de ruptura, ou seja, um movimento mais de defesa, para tratar do negócio existente, onde tem um equilíbrio entre financeiro e estratégico, muito mais focado em investir em produtos substitutos do teu produto atual, se permitindo pegar startups um pouco mais early stage, com um nível de comprometimento financeiro menor, algo que roda dentro de uma diretoria, não é uma entidade independente, onde quem vai fazer esse potencial value creation ou sinergia são as próprias áreas de negócio, aportando num fundo de terceiros, que é quem vai fazer toda a operação, como um limited partner, ou seja, um cotista de um fundo de venture capital. E aí sim, o acesso à fábrica, ao centro de P&D vai se dar por essas áreas de negócio internas que vão beber desse deal flow, ou seja, dessas potenciais alternativas oriundas do venture capital. Max, aí gostaria de fazer um complemento rápido de novo, né? Tem um slide que a gente acabou até não trazendo aqui, mas para uma estratégia dessas, especialmente, o cara ver 100 pitches ali para decidir investir em uma, cara, as outras 99 agregaram muito para a estratégia também. Então, como veículo de inovação, o CVC traz as suas contribuições para além da investida, né? Ele gera, claro, devidamente gerido e as informações devidamente transmitidas, registradas, etc., ele gera uma inteligência importante para o negócio para além daquilo que tu de fato investiu, né? Queres explorar um pouquinho, Matheus, esse aspecto assim da pesquisa sobre o tema? Claro, a gente está olhando aqui para duas pesquisas diferentes na mesma tela, né? A gente, primeiro aqui na esquerda, a gente tem do Strebulaev e Wang,
por que que as corporações investem em startups naquela divisão, né, do financeiro ou estratégico. A gente sabe que nunca é só uma coisa ou só a outra, e a gente vê aqui que a maior coluna indo principalmente estratégico, né, ou seja, a corporação entendendo que sim, eu quero um retorno financeiro, mas eu entendo que este veículo ele tem os retornos principalmente em contribuições estratégicas. A gente traz alguns exemplos aqui, né, e aí no lado direito é um compilado de estudos do Shemanur, trazendo aqui que esse conhecimento superior de tendências tecnológicas, o acesso a novos modelos de negócio, aqui acesso é acesso porque eu investi, estou participando, e acesso porque eu conheci também e fiquei sabendo antes de todo mundo, né? E a redução do risco de disrupção, né? Essa palavra da moda aí que todo mundo com certo tem o seu certo medo, né? Então, olhando para o lado financeiro, a gente tem, óbvio aqui, né, que são os retornos cash on cash, ou seja, os exits, paguei 500 mil pela participação, ali na frente vendi ela por 5 milhões, legal. A gente tem também contribuições diretas aqui, em termos de novas ofertas, né, o ganho de produtividade, então, pegando lá, o Max tinha dado o exemplo da EDP com a Cipion, né, uma startup de visão computacional que contribuiu diretamente para ganhos de produtividade na operação. E a gente tem contribuições indiretas. Então, poxa, daqui a pouco tu vai ter uma solução que vai aumentar demanda por soluções do teu core. Então, a gente pega lá uma empresa, por exemplo, alguém que faz processadores, bota numa empresa de videogames que vai fazer a demanda pelos processadores A aumentarem. Intel, que é esse exemplo que tu desse, né, Matheus, ela fomentou muito isso, a Qualcomm, que é um player nesse eixo também. Então, essa ideia de fomentar um ecossistema que aumenta a demanda tem sido um objetivo bastante frequente de investimentos de venture capital. Mas não basta definir o objetivo, né, Matheus? É importante ser mais assertivo em quais são as áreas de oportunidade para alimentar um deal flow e direcionar o deal making, né? Exato. E aí, direcionar o deal making até para a equipe que está executando ele saber, pô, beleza, vou procurar. Tem um monte de startup, quais que eu vou procurar, né? Então, a gente pega aqui o exemplo da EDP, de novo, na direita, eles têm 8 territórios do EDP Ventures, né? Estudo também informação pública, e aí estão separados ali, pô, fontes de energia renovável, grid, TV com transmissão, recursos energéticos distribuídos, hidrogênio verde, armazenamento, flexibilidade, mobilidade, descarbonização do uso de energia, AI e digital, né? E aí, dando um duplo clique aqui, né, a gente trouxe, primeiro, os estágios em que a EDP busca as startups e os tickets, e para a EDP é importante essa distinção, assim como para todas as empresas, para dar um norte para o time. Pô, o que que tu pode fazer? O que que tu deve fazer? O que que vai encaixar com a estratégia? Não adianta o cara da EDP chegar lá e tentar mostrar para quem vai aprovar o deal dele algo que está fora disso, né? Então, isso reduz aqui para onde tu vai buscar e foca bem os esforços, né? Ou seja, além de definir com clareza uma tese, com objetivos, tu precisa definir esses territórios. Mas esse não é um movimento tático, é um movimento estratégico. Sempre há uma discussão sobre para quem o CVC deve responder, mesmo quando ele é uma entidade legal apartada, ele reporta para alguém. Ou seja, mesmo quando a companhia é um cotista único de um fundo proprietário, tem alguém lá na empresa que é responsável por aquela estrutura. Quando eu sou cotista de um fundo de terceiros, eu sou a pessoa que sou o ponto de interlocução com o VC para manifestar as nossas eventuais expectativas, para potencializar startups investidas ou até não investidas pelo fundo. E as pesquisas recentes elas sinalizam que pouco mais de 50% se concentra entre a principal liderança de estratégia, o principal líder ou o head de corporate development, que é uma nomenclatura
muito utilizada nos Estados Unidos. Além, então, de ter esse alinhamento da tese e de ter clareza de quais são os objetivos, os territórios e a quem reporta, para que esse negócio funcione com eficácia, vai precisar de uma máquina de deal making, ou seja, a gente vai precisar ver muitas startups, menos de 2% das startups analisadas acabam tendo um deal formalizado. Aqui envolve scout, envolve análise, envolve na formalização, negociação, e tem sido comum um modelo de dupla tomada de decisão, que é primeiro uma tomada de recomendação da estrutura dedicada a esse tema, né? Seja ela o CVC, a inovação, né? Ou seja, times que vão levar por unanimidade, consenso ou por tomada de decisão do líder dessa estrutura para um regramento do comitê de investimento. 93% dos CVCs têm um comitê de investimento composto por executivos da Corp, e 82% consideram o comitê de investimento uma autoridade real e não um voto de mera formalidade. Então, o desenho dessa estrutura, nos casos onde ele é um fundo de investimento em participação, ele é parte do regulamento do fundo, o que não quer dizer que não haja a possibilidade de estruturar algo similar quando está se fazendo isso do próprio balanço da companhia. E aí, quem sabe, o maior desafio, e eu tomei a liberdade aqui de compartilhar um dado que a Gabriela Toribio, head da Wayra e da Vivo Ventures, compartilhou recentemente, que é o ecossistema de soluções digitais da Vivo e a relação que a Wayra, enquanto venture arm e também enquanto estrutura de Open Innovation da Vivo tem feito, ou seja, ajudado a alimentar esse pipeline, ficar claro assim uma visão e como é que eu vou montando esse quebra-cabeça com soluções de investidas e eventualmente até de não investidas, com acordos de cooperação em formatações diversas, mas também com as investidas, para que as investidas possam crescer a partir de um ativo único que eu tenha, que nesse caso é uma base de cliente, uma marca forte, mas também que a empresa possa devolver para a corporação ganhos relacionados à fidelidade do cliente da corporação, à ampliação do portfólio de oferta e, obviamente, a geração de receita também direta dessas relações. Então, o que a gente tentou mostrar, né, nesse terceiro sprint? É mais fácil começar do que capturar valor do investimento de venture capital. É um investimento de longo prazo, é um tema que compõe uma estratégia de inovação e que se predispõe a um objetivo ou a um conjunto de objetivos específicos. Se eu não estou enganado, na nossa primeira aula aqui da Masterclass, o Felipe, nosso sócio, comentou que inovação aberta era para todo mundo, mas não era para todos os projetos. Então, eu diria que o CVC ele não é para todos os momentos de empresa, porque ele não se predispõe a ser um veículo para qualquer estratégia de inovação, diferente do movimento da inovação aberta, que é mais flexível porque tem outras formatações. A gente tentou, além de compartilhar aqui algumas experiências, tentar desmistificar um pouco a noção de que tem uma regra de bolo única, de que isso é uma ciência de foguete e de que parece que isso é assim, um nível superior da discussão de inovação. Ele é mais um veículo, ele é um veículo que tem as suas características
e que, de forma geral, ele é um veículo sofisticado em longo prazo, ele não é uma panaceia, ele não é a deusa da cura grega, não tem uma única forma, é mais fácil começar do que capturar, e, na nossa experiência, a empresa só deve começar essa jornada se for a melhor forma de endereçar uma determinada estratégia de inovação, e isso precisa ser comparado com outras alternativas.